redução de risco de decisão e proteção de imagem, certo? E aqui cita aí uma série de, né, de livros que vocês podiam se basear, certo? E aí entra a questão, se eu tivesse que montar uma pilha mais avançada para você hoje, em março de 2026, eu faria o seguinte, né? Base de conversa de valor, nível avançado de decisão e fechamento, nível estratégico de preço e monetização, que são as três questões, certo? Que a gente fala ali em cima, certo? Então tenho 3 livros aqui, pelo menos, para mim me qualificar. E quais são os pensamentos mais avançados hoje sobre esse assunto? Em 2026, o pensamento mais avançado parece ser este. O vendedor moderno cria clareza, não só persuasão, certo? Então, esse é o ponto, certo? Você tem que mostrar de forma clara, né, que o teu produto tem mais valor do que o resto do mercado. Tá? O problema central em muitas vendas B2B, ou seja, de business to business, hoje é menos concorrência e mais indecisão. Por isso, a conversa avançada não é sobre provar que sua solução é boa, é tornar a decisão segura e simples para o comprador. Isso que é o ponto. Veja, é tanta opção, né, que você tem, que as pessoas têm dúvida se aquela é a opção para mim comprar ou não. E eu posso olhar isso por qualquer coisa. Se eu entrar de novo aqui no Mercado Livre e olhar, certo? Quanta opção que eu tenho de pano de chão, certo? E aí, se eu começar a olhar eles e tudo, eu vou pelo mais barato, se todos são iguais, né? Ou será que alguns eu tenho como agregar valor? Então, na hora que tu vai estar colocando aqui, se eu vou só pelo mais barato, ou se eu vou pelo que tu está agregando valor, né? E no caso que nós estamos falando, o agregar valor é imagem, é vídeo, é chamada, é texto, que nem aqui, ó, kit com 5 unidades, 29, certo? Quer dizer, lá em cima eu tinha os valores também, ó, 10, kit com 10, 26, certo? Então, como é que eu vou trabalhar com tudo isso aqui? E a mesma coisa, né? Eu estava naquela questão, cadeiras para gamer. Vamos só botar gamer só para simplificar. De novo, quantas cadeiras eu tenho? Eu tenho cadeiras de R$500 a R$1.000, eu tenho cadeira de 1.400, eu tenho cadeira de 1.700, eu tenho cadeiras de, né, de outros valores aí, certo? E aí, como eu vou fazer a compra? Como é que eu vou decidir a compra? Essa é a questão. Então, quando a gente tem um vendedor que vai ali e conversa, né? Nós temos empatia e tudo, mas quando eu tenho isso na internet, quando eu quero atingir muitas pessoas, qual a minha estratégia? Como eu me posiciono no mercado? Certo? Então, o valor, está aí, né, o cara lá falando do sabor energético, sabor daquilo lá, etc e tudo. Ou seja, o cara agrega valor. E ele, no agregar valor, ele compara. Opa, Rafa, tudo certo? Então, de novo, pessoal, voltando para cá, certo? O vendedor moderno cria clareza, não persuasão. Porque cada vez mais a persuasão fica mais difícil de eu fazer quando é online, quando é remoto, quando não tenho um lado. Então, que tipo de persuasão eu vou fazer online? Então tem aquilo, ó, tem poucas unidades, certo? O que mais? Né? Só tá promoção até tal dia, né? Então as técnicas que tem. Só que quando tu usa esse tipo de persuasão é porque você já tem o produto qualificado na mente da pessoa. E a gente tem que lembrar que existe um funil,
né? Se você procurar aqui dentro do TDS e dentro do NCIA, nós temos, certo? Vamos chamar aqui o chat para explicar melhor. Nós temos, né, os níveis de consciência do consumidor ou do comprador. São 5, certo? Então, ele é totalmente inconsciente daquele produto, né? Ele é consciente do problema, né? Do produto, de tudo, era inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, né? Muito consciente e quer comprar. Então, no quinto, é o que tu consegue de gatilho de pressão, certo? A necessidade de tu fechar. Agora, quando você não tem nem ideia que precisa, qual é a estratégia que tu abre no topo do funil? Então, vamos pensar o seguinte, para a pessoa que tem que ter cuidado com, né, coração, atividade física, você tem um negócio de academia. Mas como é que tu vai me atingir? Né, num nível que eu sou inconsciente que preciso da academia, preciso me alimentar bem. Você trabalha aqui no 1, né? Na minha visão, e ainda a gente podia trabalhar para pedir para a IA me ajudar, mas na minha visão é passar números, certo? Passar números, estatística de quantas pessoas que infartam, que isso, que aquilo, e sempre terminar levando para o número 2, para conscientizar do problema. Então, esse sim, né, ele sabe do problema, mas não sabe como resolver. Então, a resolver ele tem que se alimentar bem, ele tem que fazer as caminhadas, ele tem que acompanhar né, a academia. Então, ele está consciente da solução. O 2 passa para o 3. E o 3, né, quando ele sabe que tem que fazer isso, ele vai começar a se ligar nos produtos, certo? E os produtos é tu falar sobre que academia, sobre comida, sobre nutrição, etc. Que vai remeter ele a quê? Né? A tu como fornecedor. Então, que você tem o produto que ele está precisando. Então, esse funil, diferente da maioria das pessoas, focam tudo aqui embaixo, certo? Todo mundo foca, né, nesse muito consciente. Mas se você começa a fazer esse funil criando canais individuais e alimentando esses canais, porque sempre você vai estar buscando novas pessoas naquele canal. E aí você joga para outro canal, e aí joga para outro canal, aí joga para outro canal, e aí joga para o faturamento, a venda. Então, esse ponto de fazer o funil, né, é muito importante. Deixa eu ver uma coisa. Quais os percentuais que temos normalmente em cada um deles? Ó, certo? Eu gostava. Isso aqui é muito interessante aqui, ó. Veja só, como referência de marketing e tudo, né? Público frio. 40 a 60% das pessoas são inconscientes. Então, se você trabalhar aquele teu produto para esse público, certo? Com ele, aos poucos, ele vai se identificar. Se você falar para ele, certo? Sobre, não do teu produto, mas do problema, para ele ter consciência do problema, e você deixar a tua marquinha lá no final, isso vai marcando ele. Quando a pessoa entende do problema e está pensando daí, né, como vai resolver ele, você traz a solução e bota a tua marquinha lá. Quando o cliente está buscando, né, já sabe da solução e está buscando o fornecedor, né, o produto, você mostra, né, qual é que é o fornecedor, qual é o produto.
E quando ele tem o produto, né, tem consciência do produto, você mostra a promoção, mostra a oportunidade de comprar, mostra, né? Porque essa diferença, e olha só como tu tem um mercado gigante aqui. E isso é planejamento estratégico de marketing, de vendas, certo? Então esse é um problema maior das pessoas. Quando a gente está pensando, né? Qual é o meu objetivo a longo prazo? Como é que eu vou fazer esse funil? Esse funil é justamente para trabalhar as pessoas para chegar, né, no teu produto. Então, isso faz com que alimenta constantemente. Eu tenho que pensar em estratégia que isso aqui talvez vai ser para o ano que vem. Isso aqui vai ser talvez para o fim do ano. Isso aqui vai ser para metade do ano. Isso aqui vai ser para daqui 3 meses. Isso aqui é para hoje. Então, é essa estratégia que eu tenho que pensar sempre, né? E se um público mais morno, né, que já conhece a marca, que já interagiu, já é um pouco diferente. Então, eu poderia dizer assim, crie uma imagem do público frio. Tá? Vamos deixar assim. Depois vamos pegar uma outra imagem do público morno.